Saúdo os irmãos, as irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez quando examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 10 até o versículo 16, que a palavra assim nos diz: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo chegando a Damasco e com carta, com autorização, com ordem dos principais sacerdotes para prender os que invocavam o nome do Senhor, prender os que perseguiam a Jesus, os que serviam a Jesus, os que haviam aceitado a Jesus Cristo. Então nós vemos aqui essa palavra, e aqui o Senhor fala a Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja aqui. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Essa palavra sobre este sofrimento por causa do nome de Jesus, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Será que essa palavra aqui é só para o apóstolo Paulo? Foi falada somente para ele? Só ele tinha que padecer pelo nome de Jesus? O quanto ele tinha que padecer? Porque até ali ele era perseguidor. Será que isso aqui era só para o apóstolo Paulo? Veja no livro de Atos dos Apóstolos, neste mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 3 ao 5, a palavra diz assim: Quanto a mim, o apóstolo Paulo falando, se defendendo: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Paulo dando testemunho de que os anciãos, foi ensinado aos pés de Gamaliel, e o sacerdote e todo o conselho de anciãos eram testemunhas de que Paulo era zelador de Deus segundo a lei. E quando ele estava indo lá com carta para Damasco para prender quem seguia esse caminho, e ele prendia tanto homens como mulheres, lançava em prisão, apareceu o Senhor para ele numa visão. Veja ainda em Atos capítulo 26, os versículos 9 e 10, diz assim: Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia vi, ó rei, uma luz resplandecente.
E ele aí se converteu. E aí Deus fala para Ananias, vai lá, esse homem chegou em Jerusalém, esse homem que perseguia, consentia com a morte, prendia homens, mulheres, lançava na prisão, perseguia enfurecido, se converteu. Foi a Damasco, ficou cego 3 dias, em oração e jejum. E Deus, o Senhor Jesus mandou que Ananias fosse lá, impõe as tuas mãos sobre ele. Ele teve uma visão que vinha um homem chamado Ananias e orava para ele, ele recuperava a visão. Ananias ficou temeroso, já sabia que estava vindo ali um homem com ordem dos sacerdotes para prender e lançar em prisão aqueles que serviam a Deus, a Jesus Cristo, que falavam, invocavam este nome glorioso, nome que é acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Mas Deus falou, não, ele é um vaso escolhido, vai lá e impõe as tuas mãos, eu vou usar dele para levar o meu evangelho adiante, a minha boa nova de salvação. E Ananias foi e fez uma oração tremenda, fez uma oração poderosíssima. O que Ananias fez? Saulo, irmão, recobra a vista. A oração não precisa ser muito longa não, é só fazer de acordo com o que Deus quer, e Deus vai fazer, porque é Ele que quer, nós somos apenas aquele que falamos o que Deus quer falar. E aí, esse é um varão escolhido para levar o meu nome adiante. Eu mostrarei para ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 16. E essa palavra, irmãos, não foi só para o apóstolo Paulo. Esta palavra, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Veja o que Paulo fazia com os cristãos naquela época. Já ele prendia, ia com zelo de Deus, zelador de Deus segundo a lei, zelador de Deus segundo a lei, perseguia, prendia, consentia na morte, enfurecido, ia atrás até onde não era, até onde Israel não tinha autoridade, ele perseguia os cristãos. Esses cristãos perseguidos, esses cristãos que foram mortos por causa do nome de Jesus, que Paulo perseguia, prendia, será que eles não estavam vendo quanto deviam padecer pelo nome do Senhor? Será que Paulo era diferente dos demais? Não, é a mesma coisa que nós temos que entender que fomos chamados para levar o nome do Senhor adiante, e muitos hoje se levantam ainda, dizendo em nome de Deus, e nos perseguem, fazem acepção, nos colocam lá em último lugar, se possível, querem destruir a cada um de nós, achando que estão fazendo um serviço a Deus. Isso é profecia. Cuidando que estão fazendo um serviço a Deus, vos perseguem, vos matam, vos prendem e fazem tantos males contra os que verdadeiramente servem a Deus. Qual o nosso crime? O que fizemos? Invocamos esse nome, o nome de Jesus. Invocamos esse nome. Então, irmãos, nós vemos aqui que tudo isso está se cumprindo, se cumpre em nós também. Não é só o apóstolo Paulo que aprendeu o quanto deve padecer pelo nome do Senhor. Nós temos que aprender também o quanto devemos padecer pelo nome do Senhor. Por que tudo isso? Porque nós temos isso aqui, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 em diante, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu fizesse tantas coisas, tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios de Deus, distribuísse minha fortuna aos pobres, entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada valeria. Por quê? Porque o amor, ele é perfeito. O amor é sofredor. O amor é benigno, não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Nunca falha. O amor é perfeito, é a perfeição. Nós chegamos à perfeição quando amamos, e nós amamos quando imitamos Jesus. E quando imitamos Jesus e recebemos esse amor e passamos a viver, nós estamos num mundo de trevas, e Deus é luz.
E nós, vivendo em amor, estamos sendo a luz do mundo, como Cristo foi, como Paulo foi, como todos aqueles que servem a Deus são luz no mundo. E a luz perturba as trevas. Então, o ímpio não suporta ouvir a verdade, não suporta ser julgado por Deus, ele quer achar o seu caminho, e não é assim. Nós temos que servir a Jesus, tudo já está pronto, o caminho é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que viver em amor, em comunhão, em sinceridade, não fazendo acepção, não nos julgando mais nem menos do que ninguém. Nós somos servos de Deus, vamos fazer a vontade do nosso Salvador. E o Senhor nos dirige, nos mostra o que temos que fazer, aonde ir, o que falar, com quem falar. E assim nós vamos aprendendo. Mas que luta que eu passo, que tribulação, que coisa terrível. Importa que você entenda, compreenda o quanto deve padecer pelo nome do Senhor. Perseguiram a mim, diz o Senhor Jesus, perseguirão a vós também. Mas ouviram a mim, ouvirão a vós também. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos animando hoje a continuar esta jornada, apesar de todas as lutas, de todas as tribulações. Paulo, enquanto perseguidor, tinha cartas e era financiado pelos sacerdotes. Ele não precisava trabalhar, ele estava em perseguição. Ele não precisava parar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para continuar a perseguição. E todos que estavam com ele ali naquele momento que ele viu aquela luz e ouviu aquela voz, tinha bastantes soldados com ele ali, que ele ia para prender as pessoas, não ia sozinho, ia toda uma comitiva, todo um pequeno exército com ele. Só ele que viu aquela luz e ouviu aquela voz que o chamava. Só ele. Assim também você está ouvindo agora, você está vendo a luz de Deus aí brilhar na tua vida. Você está ouvindo este chamado de Deus. Importa que agora você aprenda a seguir os passos de Jesus. Importa que agora você aprenda quanto deve padecer pelo nome do Senhor. Enquanto perseguidor, todos gostavam, era recebido em todo lugar, temido, todos tinham medo, era financiado, não faltava nada. Mas a partir do momento que passou a servir a Jesus Cristo, perseguições, lutas, prisões e risco de morte contra as feras, falsos irmãos, prisioneiro. Mas em tudo Deus guardou e deu vitória. Assim será também com você, comigo, com todos aqueles que servem a Jesus Cristo de coração, com sinceridade e com amor. Levanta a tua cabeça, meu irmão, minha irmã, e siga em frente este caminho, esta jornada. Agora, Jesus Cristo está te abençoando, impondo suas mãos sobre você e te abençoando. Vai e glorifica o meu nome, filho meu, filha minha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo te use com muito poder e autoridade para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.